Eu trago agora... Vocês lembram de uma história ontem? Você lembra ontem um sujeito que aplicou golpe em meio mundo de gente, dizia que era apresentador de TV? Falou que era famoso, que trabalhava na TV, né? As pessoas se iludem, né? Muitas vezes por isso, né? É esse rapaz aqui, o Pedro Lima. Ontem, nós fomos tentar conversar com ele, mas ele só quis conversar por telefone e disse que não ia falar muito. Esse homem aqui foi denunciado por calote e agora ficou frente a frente com a nossa equipe. Será que ele vai abrir o jogo? Será que ele vai contar? Pelo levantamento que nós fizemos, 17 pessoas dizem ter sido enganadas e ficaram com prejuízo gigante depois de serem procuradas por esse rapaz. Um empresário, inclusive, disse que fez 180 hambúrgueres para uma festa do Pedro e o apresentador só aproveitou pagar pelo serviço. Segundo esse empresário, ele não teria pago. E agora? O Pedro vai falar? Ele tem alguma coisa? Ele vai falar? Mas frente a frente, olho no olho, vou mostrar agora. A senhora quer conhecer, quer ouvir também? Eu quero. Solta aí. Pedro Henrique Lima da Silva, um nome que se tornou sinônimo de controvérsia no cenário de eventos e produções audiovisuais. Ele sempre ficava reforçando pra gente que ele era apresentador de televisão, que ele tinha influência, e quando a gente cobrava ele ainda ficava ameaçando a gente com processos. Nunca foi apresentador, tentou comprar o horário nas emissoras e não conseguiu. A gente fez boletim de ocorrência e até agora eles não se posicionaram, a gente espera realmente uma resposta, sabe? Agora ele se encontra no centro de uma série de acusações de estelionato e falta de pagamento. Não recebemos nada, absolutamente nada, só levamos o prejuízo mesmo. No término do evento ele falou, eu chegando em casa já te faço o Pix. Chegou em casa, cadê o Pix? Pedro se apresenta como apresentador de TV e teria usado sua imagem e supostos vínculos com emissoras para fechar contratos e parcerias que, segundo dezenas de vítimas, nunca foram honrados. Garçons, seguranças, empresários do ramo de eventos, gente que acreditou na proposta porque quem contratou o serviço dizia trabalhar na TV. Em algum momento passou credibilidade. Você não acredita que você cometeu, por exemplo, o crime de estelionato? Eu acredito que não. Essas pessoas estão mentindo, Pedro? Sim. Por que as pessoas estão te chamando de golpista e estelionatário? Porque eles acham que eu apliquei um golpe, fechei um contrato, eu ludibriei eles, mas é uma coisa que eu tenho muito comigo assim, que ninguém forçou eles a fazerem nada. Em meio à crescente onda de denúncias, Pedro Lima concedeu uma entrevista exclusiva, buscando esclarecer os fatos e apresentar a sua versão. Você é apresentador de TV? Bruna, respondendo a sua pergunta, eu tenho um contrato, com algumas emissoras, onde eu fiz 2 programas em 2 emissoras. Nunca usei disso, como a gente teve contrato, para poder conseguir patrocínios. As parcerias que eu fiz foram questão de divulgações, tanto na internet e no programa novo que é Virgem, onde eu tenho um contrato firmado com a emissora até hoje, porque não foi desvinculado esse contrato ainda. As emissoras que você menciona, que são emissoras aqui da nossa região, já enviaram nota para o nosso jornalismo informando que não há qualquer vínculo. Então, se eles estão alegando isso, qual que é a resposta? A resposta é que realmente eu tenho um contrato com eles, firmado. Tem como provar isso? Como provar, exatamente. Tem os vídeos também que eu mandei para a produção, onde mostra eu dentro dessas emissoras apresentando os programas que realmente foram os que eu vim de cota na época. As denúncias contra Pedro Lima revelam um padrão de comportamento que se repete em diferentes setores. Entre os casos mais emblemáticos está o empresário Rafael, que forneceu hambúrgueres para um evento de Pedro. A gente fez mais de 180 hambúrgueres no aniversário dele, E não recebemos nada. Por que não houve o pagamento? Então vamos lá, eu contratei o Na Brasa Burgers, para servir os hambúrgueres no meu aniversário, que eu fiz um arraiá. E a gente marcou para ele chegar às 3 horas da tarde. Ele chegou às 5 horas da tarde lá. E a festa não tinha nem 60 pessoas. E não foi servido 180 hambúrgueres, como de fato ele falou ali. Isso acontece, eu tô com as minhas 2 contas, Eu vou mostrar aqui, consigo mostrar na íntegra, que estão bloqueadas. Uma está bloqueada e a outra está suspensa, E não é pela questão de pensão alimentícia. É uma questão realmente que foi bloqueada por pessoas contestarem, fazer marketing comigo, eu fazia o marketing, eu recebia direto o dinheiro dessas pessoas e acabaram contestando e eu tô com a conta bloqueada. Por que você acha que você está aí envolvido em tantas questões polêmicas e tantas pessoas estão falando de você?
Eu acho, por primeiro lugar, Bruna, por ser uma pessoa pública. Já se passaram 7 meses, eu não fui intimado pela Polícia Civil, nem por nenhum meio, não fui até hoje chamado. E os delegados me atenderam, viram os casos, falaram assim, Pedro, você não tem nada no seu nome. Não tem investigação, não tem inquérito policial, não tem acusação. A gente tem que esperar ver o que vai dar. E algumas pessoas apareceu como ali desacordo comercial. O caso de Pedro Lima é um retrato complexo de promessas não cumpridas e acusações de estelionato. Enquanto as vítimas buscam justiça e o ressarcimento de seus prejuízos, Pedro Lima se defende, alegando ser vítima de contestações e de uma imagem distorcida. Em algumas situações você não tem contrato, então a tua palavra não vale nada? Vale. Só que por como eu digo, tanta pressão, ameaça, tantas coisas que eu passei, eu falei pra todo mundo, gente, estou com a minha conta bloqueada, eu vou pagar. Eu não forcei eles pegarem e fazer um trabalho pra mim, não forcei, não fui lá e ameacei. Todo mundo fez por livre e espontânea vontade. Mas quem trabalha quer receber. Exatamente. E foi o que eu falei pra todo mundo, que eu tô disposto a pagar, só preciso resolver a questão financeira. Se eu tiver culpa e realmente tiver investigação, tiver coisas com a polícia, com certeza eu vou responder e levar o que tiver que ser feito. Ô, comandante, eu só não entendi uma coisa. Vamos lá, eu não sei, eu acho que a senhora pensou a mesma coisa que eu pensei. Se existem pelo menos 17 pessoas que procuraram a delegacia e fizeram denúncias, são 7 meses de denúncias. Esse rapaz não foi notificado pela polícia, não? Pois é, Dionísio. Não é estranho? Causa estranheza. Desculpa. Causa estranheza isso daí. O trabalho da polícia sabe que isso não acontece na prática. Pois então, eu vou até checar isso, Dionísio, porque quando você tem o crime de estelionato, precisa ter uma representação da vítima, né? Vítima. E talvez alguma coisa deve ter emperrado nesse assunto. Agora, devo dizer uma coisa aqui. Sabe qual que é a maior característica do estelionatário? Falar bem. É falar bem, mas mais do que isso, alimentar a esperança. Ele fica alimentando a esperança. Ele não fala, não vou pagar, não, cada um... Não. Ele fala, não. Estou vendendo um terreno, está chegando uma herança, é sempre um negócio assim, alimentar a esperança, ele vai dando aquelas migalhas, sabe? Para a pessoa poder ir alimentando aquilo lá e tendo paciência. Isso é uma característica, não estou falando exatamente dele, estou falando em geral, essa é uma característica comum que os policiais têm em relação àquele que pratica o crime de estelionato. E um outro detalhe, gente, ele falou uma coisa aí que eu tenho que pontuar, a senhora possivelmente pensou, o senhor também pensou. Quando você contrata alguém, pede que essa pessoa preste um serviço a você, você não ameaça ela. Você assina um contrato. A pessoa entra de livre e espontânea vontade acreditando no cumprimento daquele contrato. Isso sim. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. Você está acusando ele? Não, estou só contestando o que ele disse, porque quem fala pode ser contestado. Nós temos o direito de ter opiniões divergentes, né? De ter uma opinião contrária e ter a nossa própria opinião. Sim. Tá tudo certo, né, Dionísio? E vamos seguindo o barco, porque nosso dever aqui é exatamente esse: contestar, procurar, ouvir todos os lados e colocar a história aqui para você. Inclusive para servir de alerta para que outros golpes não aconteçam, mas a gente vai continuar acompanhando. Agora que são 17 pessoas que procuraram a polícia e o nosso Balanço Geral, isso aconteceu.